O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos seus pés, com protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das manifestações mais dolorosas do amor, que poucos gostam de experimentar, mas muitos não hesitam em aplicar, é o castigo. A palavra, num primeiro momento, suscita perplexidade, evoca, na convivência humana, agressão física, e nem sempre castigo tem necessariamente uma conotação física, pois, genérica como é a palavra, tem muitos significados. O castigo, o significado talvez mais popular, mais conhecido, que já está impregnado na nossa mente, pelo menos no Brasil, castigo é punição. Punição que tem relação com alguma atitude cometida pelo punido, ou alguma omissão da parte dele. Castigar é algo que não gostamos de experimentar. Quem gosta de ser castigado? Quem gosta de ser punido? Mas quando nós nos colocamos na posição de um superior, de alguém que é responsável pela condução de trabalhos, de atividades, e temos sob o nosso comando pessoas. E quando tais pessoas, por negligência, por irresponsabilidade, por preguiça, por má fé, por dolo, não cumprem com os seus deveres e de propósito se revelam irresponsáveis, não temos outra alternativa senão punir, senão castigar. A ideia que dissocia amor de qualquer tipo de castigo, primeiro, não condiz com o bom senso. Depois, é incompatível com a realidade. Terceiro, não é bíblica. Vocês escutaram o Salmo com atenção. O Salmo que acabamos de ouvir diz o seguinte: vós sois grande, Senhor Deus, para sempre. Vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais. Eu vou repetir. Porque vós castigais e salvais. Agora pulem para o versículo 5, que também foi entoado. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Sempre na Bíblia, o castigo que Deus envia para os homens
tem essa finalidade pedagógica, catequética. Visa a ajudar a pessoa punida a lembrar-se de que a privação que ela está experimentando agora, a punição, o cerceamento de alguma coisa, tem relação com os pecados passados, tem relação com uma conduta pecaminosa. E a finalidade é a salvação da pessoa. Vocês perceberam na primeira leitura que nós acabamos de ouvir? Esdras, um sacerdote que ficou durante muito tempo residindo em Babilônia. Talvez até ele tenha nascido lá. Vocês sabem que foram 70 anos. 70 anos foi o tempo que os hebreus passaram em Babilônia. Cativos. Foram punidos por causa dos seus pecados. Mas uma punição que não é iniciativa de Deus enquanto tal, mas Deus permitiu que os pecados abundantes, execráveis, ao longo de anos, da parte de Israel, que por outro lado foi objeto da bondade de Deus que lhes enviou profetas, e eles se mantiveram na sua recalcitrância, na dureza do seu coração. E chegou um dia em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou a cidade, destruiu o templo, matou os resistentes, e os que escaparam foram levados de uma forma humilhante para o cativeiro. 70 anos depois eles voltaram. Ciro, rei da Pérsia, que invadiu o Império Babilônio, ajudou financeiramente os hebreus a reconstruir a cidade e a construir um novo templo. Agora, esse contexto, que é o mesmo da primeira leitura de ontem, Esdras, no dia da consagração do templo a Deus, faz essa oração de anamnese, isto é, faz uma oração dirigindo-se ao Senhor, acusando a culpa dos hebreus e dizendo que foi justo o castigo de Deus. Leio, aspas, meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até esse dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Ele reconhece com todas as letras que esse período de humilhação de 70 anos no cativeiro foi um castigo de Deus, mas um castigo que tem relação com a culpa deles. Deus castigou, nesse caso, não impedindo que Israel se jogasse no abismo por causa dos seus pecados. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós temos uma descrição do castigo de Deus e qual é a sua relação, qual é a sua origem. O texto diz, aspas, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Fecha aspas. Aqui está o castigo. Todavia, há uma diferença do castigo que vem de Deus para o castigo que nós criamos para nós. O castigo que vem de Deus é pedagógico e dura um momento. Já o nosso castigo, nós temos o poder de criar para nós um castigo eterno. Castigo eterno se chama inferno. Deus não é o autor do castigo eterno. Deus é o autor do castigo pedagógico, da punição por um momento. Senhoras mães, quantas vezes vocês precisaram deixar os filhos de castigo? Correto. O danadinho traquino que é uma beleza. Preguiçoso, negligente. Precisa dar uns puxões de orelha, não fisicamente. Hoje não sai, domingo não vai se divertir com os colegas, a mesada está suspensa, e assim por diante. Até que o sujeitinho se corrija. E a mãe, quando faz isso, faz por amor. Me permitam, então, citar alguns textos da Escritura
que falam da beleza do castigo de Deus. E que ele dura apenas um momento. E que o castigo de Deus sempre tem relação com seu amor, com sua misericórdia. É carregado de compaixão. Por favor, grave na sua mente o Salmo 102, versículos de 8 a 10. Belíssimo texto. Aspas. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Vejam, por favor, Deus é bom e misericordioso, e não se contradiz jamais. Ele é cólera e clemência, só que é cheio de clemência e lento para a cólera. Quem ama verdadeiramente não quer usar do expediente da cólera, do expediente da rigidez, da punição, da privação. Mas se for necessário que seja, por favor. Senhora mãe que não acredita em Deus, duvido que a senhora discuta, conteste isso. Senhor pai que não é católico e não acredita na Bíblia, duvido que você conteste isso. Imaginar um amor que não corrige, isso não é amor. Isso é paternalismo se a pessoa for homem. Isso é maternalismo, que é a deturpação do verdadeiro amor de mãe, se você for mulher. Ele não está sempre a repreender, mas se for preciso, ele repreende. Lembrem-se que o mesmo Jesus, que disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e tantas manifestações da sua misericórdia, precisou, às vezes, dirigir palavras duras aos hipócritas, fariseus e escribas, no capítulo 23 de São Mateus, e precisou pegar um chicote para botar os vendilhões do templo para correr. Por favor, agora outro texto muito importante em Provérbios, capítulo 3, de 11 a 12. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho a quem muito estima. Senhoras mães que castigaram muito seus filhos, se foi por amor e se de fato eles erraram, foi para a correção deles, e as senhoras não têm que ficar com a consciência pesada. E os filhos que foram privados, que foram punidos, que foram castigados, que estão me ouvindo, hoje peguem a sua mãe, abracem-nas e digam, mamãe, obrigado pela surra que eu levei. Mamãe, obrigado pela punição que a senhora me deu. Obrigado por a senhora ter sido tão enérgica conosco, disciplina rígida. Hoje eu sei do valor, da importância daquela sua rigidez. Aliás, Provérbios, capítulo 13, versículo 24, quem poupa a vara, odeia o seu filho, e quem o ama, castiga-o na hora precisa. Eu tenho certeza que mamãe está me assistindo lá em Santo André, vou vê-la hoje à noite. Obrigado, mãe, pela surra que eu levei. Obrigado, mãe, pelas chicotadas que a senhora me deu. Eu não era flor que se cheirasse, não. Mas o cabra se endireitou, ou pelo menos está se endireitando, né, Padre Eduardo? Obrigado, mãe. A senhora não dava espaço para os filhos. Hoje eu sei da importância da sua rigidez. Curvo como bispo a minha cabeça diante da senhora, que é, depois de Deus e do Papa, a maior autoridade na minha vida. Obrigado, porque a senhora não poupou a vara para o seu filho que hoje é bispo. Livro da Sabedoria, capítulo 12, de 1 a 2. Vosso espírito incorruptível está em todos. É por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Repare que bonito, que maravilha a psicologia do castigo, com brandura. O Senhor não nos trata, por favor, de acordo com a gravidade de nossos pecados, não. Por mais duro que pareça o castigo que vem de Deus, as correções que vêm do alto, mas são com brandura.
Ele não nos trata em proporção de nossos pecados, porque se assim fosse, nós desapareceríamos. Aliás, Jeremias capítulo 10, versículo 24. Castigai-nos, Senhor, mas com equidade, e não com furor, para que não sejamos reduzidos ao nada. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos uma coisa muito interessante. A igreja recebe do poder de Jesus o poder de castigar as pessoas. Às vezes, quando a igreja precisa aplicar uma pena dura, enérgica, as pessoas dizem, mas onde está a misericórdia? A igreja tem que ser misericordiosa. Bem, ela tem que ser misericordiosa. Necessariamente ela é misericordiosa. Se não é misericórdia, não é igreja. Se não é igreja, não é discípula de Cristo, não é esposa de Cristo. Mas a questão não é essa. A questão é, pode a verdadeira misericórdia prescindir, abrir mão de vez em quando castigar? Claro que não. O Salmo 84, versículo 11 diz, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Nunca o amor, que é um cavalheiro muito eloquente, caminha sozinho na igreja. Amor e verdade, justiça e paz. Aliás, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E o amor diante da injustiça, ou ele se impõe, ou ele é deturpado. Vamos então ao evangelho de hoje, onde Jesus primeiro demonstra misericórdia para com todos. Sempre nosso Senhor Jesus Cristo é absolutamente, verdadeiramente misericordioso. Jesus concede aos 12 poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar doenças, envia os apóstolos a proclamar o reino, a curar os enfermos. Aí estabelece algumas normas, dentre elas, o poder de castigar. Vejamos como. Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Agora vem o que nos interessa, o castigo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protestos contra elas. Essa é a versão das palavras de Jesus em São Lucas. Mas no Evangelho segundo Mateus, ele diz algo mais. Ai de ti, ó Betsaida, ai de ti, Corozaim. E tu, Cafarnaum, tu pensas que serás elevada ao céu? Ao inferno tu serás precipitada. Para as cidades que rejeitaram nosso Senhor. Para as cidades que foram duras, recalcitrantes diante da sua presença. Aliás, a própria cidade de Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida, Corozaim, são cidades da Galileia, no norte. Mas para Jerusalém, que fica no sul, a Judeia, capital da Judeia, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tu não reconheceste o tempo em que tu foste visitada. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Eu que quis reunir os teus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. É uma ameaça tremenda de nosso Senhor. Por amor, por outro lado, para que Israel se converta. É hora de concluir a homilia de 15 segundos, pedindo a vocês todos que jamais questionem as passagens bíblicas que falam do castigo de Deus. Lento para a cólera e cheio de misericórdia. Não nos trata de acordo com a gravidade de nossas culpas, mas nos castiga com equidade. É por isso que castigais com brandura aqueles que caem e os advertis, mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia
e creiam em vós, Senhor. Então espero que vocês tenham decorado o Salmo 102, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 13, Sabedoria 12 e Jeremias 10, 24, além das três belíssimas leituras que acabamos de ouvir na liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.